Bem-vindos então a esta edição de Perícopes para o primeiro domingo no tempo de Advento. Hoje é o primeiro domingo do ano da igreja, então parabéns, feliz ano novo para a igreja cristã em todo o mundo. O texto de hoje da Trienal B, aí começamos com uma nova série, é Isaías 64, 1 a 9. O texto maçorético, o texto hebraico, começa, na verdade, em 63, 19b, porque a Vulgata e as traduções posteriores, inclusive em português, dividem 63, 19 em 63, 19 e 64, 1. E por isso as traduções em português estão um versículo adiante do que o do texto maçorético, do texto hebraico. O objetivo desta fragmentação do texto é para não iniciar a leitura bíblica com lamentação, mas sim com uma súplica, com uma oração. Como você vê aí no versículo, então, 63, 19b. O texto diz assim: Lu karati shamayim yaratzta. Essa expressão Lu é uma interjeição em hebraico que introduz uma súplica, que introduz uma oração em circunstâncias não muito amistáveis ou amigáveis ou amistosas, mas situações adversas. Então, a súplica é por um desejo de mudança dessa situação de desconforto. A tradução seria assim, ó se, ou algo parecido com isso. Então, karata, aqui é a segunda pessoa masculina singular do verbo kará, que é com ayin, normalmente nós conhecemos com aleph, que é clamar, mas aqui karata é o perfeito kal do verbo kará, que significa rasgar. É interessante que a Septuaginta traduz esse verbo por anoigo, que é o mesmo termo usado no Novo Testamento, em Mateus 3,16, quando Jesus está sendo batizado e os céus se rasgam e Deus desce com o Pai, a voz do Pai e o Espírito Santo lá. A situação é uma situação assim de auxílio, uma situação em que Deus vem, o pedido de que Deus venha ao encontro daquele que precisa. Shamayim é objeto direto deste karata, né? Então, o Shamayim é onde o Deus habita fora dos céus, os céus é uma criação de Deus vai além dos céus, né? Mas ele pode romper os céus e para realmente vir em favor do homem. Né? Yaratzta, o verbo é conhecido, yaratz é segunda masculina singular do verbo yaratz, que significa descer. Tá? É interessante que esse verbo normalmente tem um caráter, de novo, de salvífico, tá? Especialmente lá em Êxodo, em Isaías, no capítulo 31 de Isaías, 31:4, Deus desce para salvar o seu povo dos assírios. Né? Em Êxodo 3:8, Deus também desce para salvar o povo de Israel na situação quando estava fugindo dos egípcios. Então, a tradução seria assim: ó, se rasgasses os céus e desceste. Essa é uma possibilidade. Na sequência, mipaneika harim nazolu. Deve-se subentender aqui de novo aquele lu, né? OC, tá? E mepaneika, vem o verbo, o substantivo é panim, aqui com o sufixo da segunda masculina singular. Então seria assim, da tua face ou na tua face os montes. O verbo gazal, aqui está no nifal, um passivo. Então, se fossem estremecidos, isso significa, do verbo nasal significa estremecer.
Então, ó se fossem estremecidos os montes diante de ti, ou na tua presença. Então, vê-se aqui que a natureza, normalmente também quando Deus vem, a natureza participa do processo e desse processo salvífico, como também aqui está sendo solicitado. Versículo 1, então, 64:1, no hebraico, 2 na tradução. Kidkoach esh hamassim. Kadar é um verbo que está no infinitivo construto, aqui precedido pela conjunção que, né? Então, kadar significa acender. Como acende o fogo, hamassim, é um rapax, acontece apenas aqui no texto bíblico, e o dicionário traz mata, mas na verdade aqui tem algo que é frágil diante do fogo. Então, graveto seco seria talvez uma possibilidade, assim. Como acende o fogo, gravetos secos, e a sequência, Mayem tif eha esh, e como o fogo, a água faz ferver. O verbo ba'a aqui é um imperfeito, né? Então está na forma feminina, porque esh em hebraico é feminino. Então, como o fogo, a água faz ferver. Agora, lehodia Shemcha leareika. Lehodia vem do verbo yadá, é um rifle aqui, um infinitivo construto do verbo yadá, e com a preposição le indica propósito, para, com o fim de fazer conhecer o teu nome, lehazereika, ou lezareika. Então, zar, o sar, propriamente, é adversário. E aqui está os teus adversários, quer dizer, os adversários de Yahweh, que são os descrentes. Então, para fazer conhecido o teu nome aos teus adversários. Mipaneika goyim yirgazu. O verbo yirgazu aqui vem do verbo ragaz, que também é um cal imperfeito, né? Significa estremecer. Né? Em Êxodo 15:14, as nações ouvem a voz de Deus que fez com que as águas do Mar Vermelho se secassem, então elas, ao ouvirem isso, estremecem. Quer dizer, é um tremor. Então, na tua presença, ou da tua presença, as nações estremecem. Versículo 2, Ba'asotecha noraot lo nekave. Asotecha, quer dizer, é um infinitivo construto aqui do kal, do verbo assar, conhecido assar, significa fazer. Aqui está precedido pela preposição be, e aí nós temos uma cláusula temporal em hebraico e ela fecha com o sufixo da segunda masculino singular. Né? Talvez quando fazes ou quando fizeres, literalmente o teu fazer. Então, quando fazes, noraot, vem do verbo yare, significa temer. Então, noraot são aquelas coisas que causam temor, coisas que terrificam nesse sentido. Aqui está no feminino plural. E, então, as coisas que aterrorizam. Lo nekave. Lo nekave vem do verbo kavá, em hebraico, aqui é o pio, a primeira comum plural, né? E significa esperar. Né? Então, e coisas assombrosas que nós não esperávamos. Na sequência, Yaratata mipaneika harim
nasolo. Está se repetindo aqui o versículo no início desta perícope, e deve-se antecipar aqui também pelo lu, como aparece lá no início do versículo. Então, inserir o lu aqui. Então, ó se descesses e na tua presença os montes seriam estremecidos. Versículo 3, o meolam lo chameu, lo rezino. Olam é tempos antigos, tempos remotos, então, e de tempos remotos, desde tempos remotos, não ouviram, chameu, terceira masculina plural, do perfeito do verbo chamar, não ouviram, lo rezino, vê-se aqui, o verbo é azan, de onde vem a palavra ozen, que quer dizer ouvido em hebraico. O substantivo é conhecido, o verbo é mais restrito, mas ele aparece, e aqui está no rifel do verbo hazan, significa ouvir com o ouvido, algo parecido. Quer dizer, você pode ouvir também de outras formas, por sinais, etc. Né? E aqui é ouvir com o ouvido. Então, intensifica o aspecto, não é, de que realmente não foi dada atenção ao que Deus tinha a dizer. Ain lo ra'ata Elohim zu la teka. Ain, olho não viu, não viu Deus zu la teka. Zulá, em hebraico, significa exceto, e aqui com o sufixo da segunda masculino, exceto tu. Quer dizer, o olho não viu Deus ou outro Deus, exceto tu. Ya'ase limchakelo. Ya'ase quer dizer que faz, aqui é o imperfeito do verbo assar, que faz, que age. O verbo haká, que significa confiar, está no pio, particípio do pio, aquele que confia. Então, que faz para que faz, que age para aquele que nele confia. Quer dizer, aqui nós temos uma polêmica contra os deuses que são inativos, que são inatuantes, e o único que realmente atua e age na história é o Deus de Israel. Versículo 4, Pagata et sas veose sedek. Pagata vem do verbo pagar, aqui está na segunda masculina singular do perfeito do cal, do verbo pagar, que significa encontrar ou vir ao encontro. Então vieste ao encontro do que sas, aqui está no particípio do cal, do verbo sus, que significa jubilar. Jubilar. Então vens ao encontro daquele que jubila. Veose sedek. E aqui o particípio, você, vem do verbo assar, e o que faz ou que pratica justiça. Justiça aqui a partir da fé. Na sequência, bit karakeika is keruka, nos teus caminhos, que está no plural, sufixo, nos teus caminhos eles se lembram de ti, o verbo zakar, comum aqui. Hen ata kasata, hen ata kasafta vaneheta. Mas eis que, ren e rine são sinônimos aqui, mas eis que tu, atá, está numa posição enfática, eis que tu tiraste, kasaf é irar, tu tiraste vaneheta. Aqui está no cal, do verbo hatá, significa pecar, mas o verbo hatá também pode significar persistir no pecado. Tá? Então, eis que tu tiraste e nós persistimos
no pecado, etc. Bahem olam venivashia. Bahem literalmente significa neles, quer dizer, neles está se referindo ao ato de pecar, os pecados que foram cometidos. Então, neles, então, nos pecados persistimos desde tempos remotos. Esse é o sentido. Vanivashea, aqui o verbo yashá, significa, está no nífel, yashá significa salvar. E a pergunta é, venivashea, ou seja, seremos salvos nessas condições? Seremos salvos? Versículo 5, Vanehi katame kulanu. Vanehi é o imperfeito do verbo hayá, e aqui está na primeira pessoa do plural, e com o vaf consecutivo. Então, nós nos tornamos, exatamente porque segue uma preposição aqui, a preposição que, nós nos tornamos como também é impuro, ou coisa impura. Nós nos tornamos como coisa impura, kulano, todos nós. Então, todos nós nos tornamos coisa impura. O que beged idim kol tzidkoteinu. Beged significa veste, né? E veste, e agora vem uma palavra que, de novo, em hebraico é um hapax, também só aparece aqui, só aparece no plural, então supõe-se de que ele vem da palavra ida, no singular, e a palavra ida significa menstruação, quer dizer, esse é o sentido. Então, veste de menstruação ou veste de menstruações. Quer dizer, qual é o sentido aqui? O sentido é que menstruação, ela mostra uma situação de morte, entre aspas, no sentido em que a vida não acontece, então a gravidez não ocorreu. Então, essa é a imagem, este é a figura que está por detrás dessas duas palavras. Kol tzidkoteinu, quer dizer, tzidkot vem de sedaká, é o plural, e aqui todas as nossas justiças, ou todas as nossas obras de justiça, né? Quer dizer, todo o povo é repulsivo e a nossa justiça é uma justiça morta. Segunda linha, ou na sequência, vanavel que ale kulano. Naval é a raiz desse verbo, é a primeira comum do plural, do kal, e com o vav consecutivo, né? E murchamos, né? E murchamos que ale, como folha, todos nós murchamos como folha. Va'avoneinu karuach yeshaunu. Avoneinu, na verdade, aqui é uma forma defectiva, ela deve ser avoneinu, falta um iod ali, mas isso é comum, Isaías aparece lá. E as nossas avon é iniquidades, e as nossas iniquidades como o vento, isaunu. O verbo é nasa, e aqui está com o sufixo, eles levantaram, quer dizer, então, toda essa situação de culpa, de iniquidade, as iniquidades. Elas, nesse caso aqui, as iniquidades. Versículo 6, Ve'en kore beshimka. Ve'en é uma predicação de inexistência, quer dizer, ao contrário de yesh, então, ve'en, e não há kore. Kore está aqui no particípio masculino singular do verbo kará, e não há quem clame, pelo teu nome, Shem, mas com o sufixo aqui. Vê-se aqui uma espécie de uma hipérbole do profeta, porque, na verdade,
há remanescentes no povo ainda, mas a intensidade da situação é tão grande que parece que realmente ninguém existe. Mas por detrás existem sim, há remanescentes. Sequência, Mitorer lehazakik bach. Mitorer vem do verbo ur, que é um particípio do hitpoleu, significa despertar. Tá? Então, alguém que desperte, não é? Lehazazik, o verbo está no rifle, o verbo é hazak, está no rifle, é ser forte. Para ser forte, bach, em ti. Bach, que olhando assim no primeiro momento parece uma forma feminina, porque devia ser BK e não Bach, mas sendo uma forma pausal, aí há uma inversão das duas, da vogal com a semivogal. Ki histarta paneika mimenu. Porque histarta é a forma do rifle, do verbo satar, normalmente só usada no rifle, e significa esconder ou causar esconder. Né? Porque escondeste, a segunda, a masculina singular, o teu rosto de nós, mimeno. Né? Porque escondeste o teu rosto de nós. Não significa que Deus está impassível, que Ele está inacessível, que está ausente, mas por causa da sua ira Deus se esconde, não é? Quer dizer, o oposto é quando o seu rosto, quando a sua face, então, resplandece. Isso você tem na bênção que é dada a cada domingo no final do culto. Tá? Na sequência, Vatemugenu beyat avonenu. Aqui o verbo mug está no cal e está na segunda masculina singular com o sufixo da primeira do plural. Tá? Mug significa derreter. E aqui, nos fizeste derreter. Tá? Nos fizeste derreter nas mãos das nossas iniquidades. Então, avoneno aqui, tomando como no versículo anterior. Versículo 7, Veatá Yahweh avinu atá. Mas agora, toda frase, todo versículo 7 é uma frase nominal em hebraico, não tem nenhum verbo aqui. Esse é um estilo de Isaías que de vez em quando surpreende. É uma alta criatividade que está para dar uma ênfase especial no versículo. Né? E agora, Yahweh, e agora, Senhor, nosso Pai és Tu. Né? E agora, Senhor, mas agora, entretanto, talvez é a melhor forma aqui. Entretanto, Senhor, Tu és o nosso Pai. Anachnu hachomer veatá yoserenu. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. Yoserenu, quer dizer, vem do verbo yassar, significa moldar, como molda o oleiro. E aqui está no particípio com o sufixo. Umi maase yadeka kulano. Maase, obra, vem do verbo assar, e aqui é o substantivo, e obra da tua mão somos todos nós. Quer dizer, apesar da situação crítica, aqui o profeta está apelando, está falando, reafirmando a relação pessoal, a relação paternal do Criador com uma criatura. Quer dizer, ele fala sobre a relação de cuidado, de carinho que tem o oleiro, assim como foi que Deus criou Adão e Eva no paraíso. Então, o versículo 7 transporta o povo de Deus para uma situação histórica, salvífica, lá no Jardim do Éden.
E o versículo final, versículo 8, Al tiksof Yahweh at meot. Esse al é usado com jussivo, é um al que se usa como proibitivo, né? É intenso, é uma partícula negativa. Não, tiksof, o verbo caçar significa irar-se, e então, não se ire, Senhor, ad meot, até o muito, literalmente até o muito, até o demasiado, e talvez aqui até a eternidade, tomando-se ad também, que é até a eternidade. Ve'al la'ad tizkor avon. E para a eternidade, está aqui a palavra ad, está em posição enfática, ela devia vir depois do verbo, né? E para a eternidade, não te lembres da nossa iniquidade. Quer dizer, então, esse é o zakar, é o verbo imperfeito com a segunda masculina singular. Na sequência, hen hatvet na ameka kulano. Hen é hine, eis que, e o verbo aqui havet, está no imperativo do rifle, do verbo navat. Navat significa olhar, é você abrir a cortina para dar uma olhada no que está acontecendo. Porque Deus afasta o seu rosto, mas o profeta diz que Deus abre a cortina. É diferente do verbo ra'á. Ra'á é ver abertamente. Tá? Mas navat significa abre a cortina e olha para nós, porque nós todos somos o teu povo. E assim fecha esta perícope e este texto para o primeiro domingo de Advento. Eu acho que uma sugestão de tema que pode ser explorado aqui está no primeiro versículo, né? Rasga os céus e desce, Senhor. Especialmente porque nós estamos aí nesse período em que Deus vem a nós. E no texto pode-se ver como é que nós... Como é que se pode fazer uma súplica dessa quando o povo de Israel está ofendendo a Deus, se torna detestável a Deus, não é? E com as suas justiças, com as suas obras de justiça. E como é que nós podemos nos tornar agradáveis a Deus, fazer essa súplica? Na verdade, apesar da nossa condição, Deus promete a sua graça, Deus promete o seu amor, e em Cristo Deus se encarna para vir ao nosso encontro como Pai, como Criador, como Redentor, como Salvador. Então essa é a mensagem para esse primeiro domingo do tempo de Advento. Então, feliz Ano Novo e feliz tempo de Advento. Obrigado.